Amigos, estimados ouvintes, está começando mais um Encontro com a Verdade, aqui na sua Rádio Amizade FM 91.1 no dial do seu rádio. E também é possível ouvir diretamente no site da emissora. Ou acompanhar através do Facebook, já que, graças ao trabalho que o Henrique desempenha aqui, nós teremos esta transmissão ao vivo. A direção geral é do Daniel Quintana. Apresentação, Claudiomar Pereira da Cunha. Técnica, Jesus Peixoto. Apoio na eletrônica, Henrique Salvatore. Por enquanto, em seguidinha vai trocar. Hoje nós estamos recebendo a visita do professor Edson Coelho, o mestre Dunga, como é conhecido na comunidade, dado seu vínculo com a capoeira, recentemente, inclusive, homenageado, como circula no Facebook, quando recebeu uma honraria em decorrência desta sua atividade na capoeira. Professor, amigo nosso, filho de um grande amigo nosso, hoje saudoso, o Edson, como os mais velhos conheciam, o Chom. Deixou muita saudade. E também estamos recebendo o Tael, o Guilherme, o Lucas, o André e o Henrique hoje também é nosso convidado, né? Porque este pessoal integra o capítulo Guardião dos Tapes da Ordem Demolei. São jovens que integram uma ordem de formação filosófica e, como eu disse na publicação que fiz ontem, recebem do professor Edson, do mestre Dunga, o tutoramento necessário para as atividades que desenvolvem. O nosso programa tem o apoio cultural da Farmácia Brasil, de Jaques Oliveira Negócios Imobiliários, vereador César Silva, e hoje começa conosco a empresa de prestação de serviços Maxgel Topografia, empresa de responsabilidade do técnico agrícola Magson Ferreira Pereira, que é agrimensor e trabalha também mediante convênio com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canguçu. E do nosso espaço de terapias holísticas de minha responsabilidade. Então são estas 5 empresas que mantêm este espaço no ar. Inicialmente, eu gostaria que o professor Edson Dunga assumisse a palavra para fazer as considerações iniciais que julgasse necessárias e depois efetuasse o rodízio entre a turma de discípulos que está presente hoje aqui e, na medida que a gente julgar conveniente, com muita tranquilidade, iremos fazer alguma observação ao longo deste espaço de 1 hora que estaremos conversando com a Ordem Demolei de Canguçu. Fique à vontade, professor. Então, primeiramente, uma boa tarde, professor Claudiomar, que também foi meu mestre na escola, e há pouco tempo atrás eu conversava com ele e dizia que muitas coisas que carrego comigo ainda hoje são frutos de um bom professor com boas técnicas de ensino. Então, aproveito ao vivo aqui para fazer esse agradecimento, ao qual já fiz em particular. E também as palavras que dirigiu meu pai. Muito me emociona. E também desejar uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Amizade, através do programa Encontro com a Verdade, o qual também sou assíduo assistindo o programa, principalmente com as transmissões do Henrique aí. Então,
desejar uma boa tarde a todos. Vou começar dizendo assim que o capítulo Guardiões dos Tapes, além de mim, né, além de eu fazer esse trabalho de orientação, também estão comigo. Vou colocar primeiro os que a gente chama de tios, que são os que coordenam. Tio Charles, né, que ele atualmente reside em Pelotas, mas vem todos os sábados aqui para nos fazer também esse trabalho de orientação, e ele é o presidente do Conselho Consultivo. Então ele é o presidente. Nós temos o Gerson Duarte, né, que é o pai do Guilherme. Temos o Gerson Porto, advogado. Temos o Tenente Sérgio Mamed, da Brigada, que são os principais que estão à frente dos meninos. Então, na verdade, nós nos dividimos nesse doce trabalho de orientar jovens, né? Não podia deixar de citar esses nomes, porque sem eles o capítulo também não seguiu. Nós começamos essa ideia, já vou passar a palavra para os guris também, há uns 2 anos e meio atrás, 3 anos, né? 2 anos e meio, né? O tio Charles, que a gente comenta, ele estava num evento da Ordem Demolei e postou uma foto no Facebook. E ele é meu amigo, eu vi a foto e... Charles, quando é que nós vamos desenvolver esse projeto aqui em Canguçu? Eu tinha interesse, né? Já tinha expressado na loja José Bonifácio, que eu também tenho que fazer a deferência, né, ao nosso venerável Elson Cerezer, que também abriu as portas. Na época não era ele, né, mas hoje, como venerável, ele responde pela instituição, abre as portas da loja José Bonifácio, que acolhe os meninos, acreditando nessa empreitada. E aí eu falei com o Charles, Charles, quando é que nós vamos desenvolver esse trabalho aqui em Canguçu? E aí ele disse assim, na hora ele me respondeu, disse assim, casualmente estou falando com o coordenador estadual, ou regional na época, regional. E ele está perguntando quando é que nós vamos colocar em Canguçu. Então, quando se junta a fome e a vontade de comer, né? Dá um bom almoço. E começou por aí. Logo depois a gente já começou nas tratativas de loja. Alguns meninos vieram de Pelotas para cá para apresentar a ordem para a loja, e a coisa foi muito rápida, porque nós tínhamos esse interesse, né, de começar esse trabalho. Então foi assim que começou, e já Canguçu, ano passado, final do ano passado, nós sediamos o Congresso Regional, que nós temos na camiseta ali, né? O Congresso Regional Sul da Ordem Demolei. Quantos demolês tinham? 200? Uns 200 demolês aqui, né? Foi no Cruzeiro ali, nas instalações do Cruzeiro, Esporte Clube Cruzeiro, e já sediamos com 2 anos e meio. Né? Eu vou passar a palavra para os guris aqui, depois a gente retoma com algumas coisas que a gente pode, né? Eu vou passar primeiro porque assim, nós temos a Ordem Demolei, ela é coordenada pelos jovens, nós só aconselhamos. É eles que fazem, se alguma coisa dá errado é culpa deles, se dá certo é mérito nosso. Não, brincadeira. Mas é uma boa técnica. Uma boa técnica. A palavra vai do Ocidente para o Oriente. Mais ou menos assim. É o mestre conselheiro atual, que é o coordenador, o Tael, né? Filho do Silvinho. Grande amigo e irmão Silvinho. Também, tio. Então, eu queria primeiramente dar boa tarde para todos os ouvintes, agradecer pelo convite de vir aqui. Então, queria primeiramente falar um pouquinho da nossa ordem, que é uma sociedade filosófica, né? Para meninos de 12 a 21 anos incompletos, que visa a evolução do homem. E dentre as atividades que a gente faz várias atividades filantrópicas, tipo o lar de idosos, a gente vai lá, arrecada alimentos e outras ações que tiver ao nosso alcance que a gente pode ajudar, a gente ajuda. Aí também tem as 7 virtudes cardeais de um demolei, que cada demolei tem que levar até seus 20, para a vida toda, na real. E as 7 velas e 3 baluartes. Aí o Guilherme agora vai falar um pouco das 7 virtudes e os 3 baluartes. Passo a palavra para o Guilherme. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer ao convite da rádio. É sempre bom a gente poder
compartilhar nossa ordem, né, para as outras pessoas. E, bom, como o Tael falou, a Ordem Demolei, ela tem seus princípios. E dentro desses princípios existem as 7 velas, cada um representa alguma coisa que é essencial que um Demolei tenha para poder entrar. A gente sempre procura ver, quando a gente vai chamar alguém para a ordem, se essa pessoa ela tem um pouco dessas características, dessas 7 características, para poder entrar nessa ordem, a gente poder trabalhar isso e poder sair de lá pessoas bem melhores, formar adolescentes melhores. Acho que esse é o objetivo da nossa ordem, formar adolescentes para que possam, quando crescer, serem adultos e poder encarar esse mundo que hoje anda tão difícil, fortemente, né, com a cabeça levantada. São 7 velas. A primeira vela é o amor filial, amor de pai para filho. A segunda vela é a reverência pelas coisas sagradas. A terceira vela é a cortesia. A quarta vela é o companheirismo, né? Nós nos tratamos como irmãos dentro da loja, nós chamamos de irmãos. Então, acho que ser companheiro um com o outro. A fidelidade também é a quinta vela. A sexta vela é a pureza. E a sétima vela, o patriotismo. Quer falar sobre os 3 baluartes ou... Vamos passar para o serão, então. Nós só queremos registrar que agora trocou o apoio técnico ali, o que normalmente divide a mesa conosco, o professor José Luiz Rodrigues da Cunha, que é nosso debatedor aqui, hoje está garantindo a transmissão ao vivo no Facebook. Trocou de função ali com o Henrique, já que o Henrique também é convidado. Prossiga, por favor. Bom, primeiramente, boa tarde. Obrigado pelo convite. E, bom, os baluartes são a defesa da liberdade. Para o homem, a gente tem a liberdade religiosa, que é expressada pelo livro sagrado, a nossa Bíblia. Temos a civil, que é representada pela nossa bandeira nacional, e a intelectual, que é representada pelos livros escolares. E como o Guilherme disse, a gente possui também as éticas de um Demolei, que é respeitar a Deus acima de tudo, honrar todo mundo, amar e honrar seus pais, ser uma pessoa honesta, leal e ideal aos seus amigos, executar trabalhos honestos, sempre permanecer inabalável e a favor das escolas públicas. Um Demolei é o orgulho de sua pátria, seus pais, sua família, seus amigos. E a palavra de um Demolei é tão válida quanto a sua confiança. Então, é basicamente isso, os baluartes e a ética. Muito bem. Só vamos registrar aqui a participação de algumas pessoas já, entre eles o nosso irmão Selomar Paulo Bleiro, meu conterrâneo, meu colega, meu contemporâneo aqui na época que a gente era jovem, né? Dizendo ele: sou fã desta gurizada da Ordem Demolei. Tenho a felicidade de meu filho ser um deles. Iniciado em Santa Catarina, na cidade de Balneário Camboriú. Tá? O Hudson mandando um abraço para todos nós, a Vanderleia Goulart, mãe do Guilherme, dizendo: andou no meu colo essa guriazinha. É verdade. Tá? Dona Maria Juraci Duarte Silveira, pessoas que estão acompanhando, que curtiram, Fernanda Nunes da Cunha, lá de Dourados, minha nora, o Marco Cavalheiro, um grande abraço, 3. O mestre Dunga está te mandando um grande abraço, dizendo que tu participe conosco. Caio Borges, a Marley Santos, o Edson acabou curtindo aqui para se manter fiel às suas curtidas de sempre, a Cláudia Souza, a Yara Naitsky, Lendina Milling, o Selomar, que eu já referi, o Nato Franz, meu colega de faculdade, faz tempo que não vejo, vi esses dias que o tempo também passou para ele, não foi só para mim. A Solange Fagundes, Marilei Bittencourt, a Vanderleia, que eu já mencionei, Elizabeth de Oliveira Cardoso e o Henrique Lages. A todos eles um grande abraço e muito obrigado pela audiência. A Neida Pereira Goulart também. Vamos dando prosseguimento então. Quem é a palavra agora?
É com ele? Então tá bem. Vamos lá. É a primeira vez que eu vou ser entrevistado pelo meu pai. Eu queria dar uma boa tarde a todos os ouvintes. Eu estou sempre atrás da câmera, agora eu vou ter que falar. E me coube a incumbência de falar um pouco sobre a história da Ordem. A Ordem Demolay foi criada por Frank Sherman Land em Kansas City, nos Estados Unidos. E o nome Demolay foi inspirado em Jacques Demolay, que foi o último mestre da Ordem dos Templários, que acabou morrendo, ou melhor, foi morto, só que ele preferiu ser morto do que entregar os segredos dos seus companheiros. E aí Frank Sherman pegou isso como uma inspiração para criar a Ordem e inspirar outros jovens e assim construir um mundo melhor, ou pelo menos tentar. Então a gente já conta com milhões de irmãos ao redor do mundo. 8 milhões? 8 milhões. E até faz pouco tempo que eu ingressei nesse novo, vou dizer assim, mundo, porque é uma coisa, uma porta que abre pra gente. Eu não conhecia a maioria dos guris que estão aqui, exceto o Gui, e agora eu posso chamar eles de irmãos, e isso é uma coisa muito gratificante. A fraternidade é algo que o mundo carece nos dias atuais, né? No sentido mais amplo da expressão. As pessoas hoje, mestre, são muito superficiais. É aquela coisa, se eu vejo que um amigo está em dificuldade, eu digo, bato no ombro e digo assim, qualquer coisa me procura, mas tomara que ele não saiba meu nome e que nunca lembra do meu telefone. As pessoas, nos tempos modernos, são muito superficiais, porque a superficialidade funciona como um escudo. Se eu não quero ser solidário, ativamente, tá, eu me escondo atrás da superficialidade. Concorda com isso, mestre? Professor, quem sou eu para discordar, né? Eu sou eterno aprendiz aqui. E isso na Ordem não existe, porque nós somos, na maior parte do tempo, solidários uns com os outros. Os meninos são, a questão de visitas, não está aparecendo. Vamos ver o que está acontecendo, por que esse menino não está aparecendo? Aconteceu alguma coisa, quem sabe nós vamos visitar, né? E eles também vão desenvolvendo essas capacidades na medida que eles têm que coordenar uns aos outros. O Tael, que é o atual mestre conselheiro da Ordem, ele tem que se preocupar com todos os meninos que estão lá. Porque nós precisamos, para fazer uma reunião, de no mínimo 11 meninos, 11 a 12 meninos. Se nós não tivermos esses 12 meninos, ele não consegue fazer a reunião. Então isso vai forçar com que eles queiram saber o porquê que eles não estão vindo. E de tanto esse exercício diário de querer saber, daqui a pouco tu está fazendo disso uma prática diária e está sendo solidário até como um exercício que tu praticou. Então é assim que nós ensinamos. Eu vou citar também o André, que está aqui, o Demolay André, ele também veio, preferiu nesse momento não se manifestar, né? Nós respeitamos, né, mas está aqui, queria deixar também Foi mencionado. Foi mencionado, início, isso, né? então. Apresentação, é um prazer recebê-lo, André. Queria também comentar como é que os meninos entram para a Ordem. Primeiramente, vá que alguém que esteja nos ouvindo agora nesse momento tem interesse de entrar. Primeiramente, ele pode procurar alguém da Ordem e manifestar o interesse. Na Ordem Demolay, isso é normal, né? Não é só por indicação nossa, né? Os que estão lá dentro. O menino pode procurar. Não sei, vou ligar. Inclusive, às vezes, sei de casos que os meninos ligam para o Conselho Estadual, e digam, olha, na tua cidade tem um capítulo Demolay. Na tua cidade tem um capítulo. Então, procura esse pessoal lá. Eles vão te dar essa orientação. Então, se o menino tiver interesse de participar da Ordem, ele pode nos procurar. E a segunda questão por amizade, afinidade com os meninos indicam lá, obviamente passa por um processo de seleção. Os meninos, por vezes, são bastante criteriosos, né? Mas normalmente os meninos que todos foram indicados estão lá dentro com nós.
né? Então, mais ou menos, eu acho importante nós falarmos isso, porque pode ser que alguém se interesse por esse. Algumas outras coisas, assim, como o Henrique estava falando, do começo lá, começa também de uma fraternidade, porque o Frank Sherman ele trabalhava com um outro irmão de maçonaria. O irmão morreu e ficou o sobrinho desguarnecido da presença do pai. O que ele fez? Vou trazer ele para junto. Ele pensou em criar um tipo de comunidade, alguma coisa para esse menino que pudesse envolver ele. Primeiro ele criou, se não me engano, foi um clube de beisebol, né? Era um clube de beisebol. E aí ele viu que esse clube de beisebol não estava atendendo às características totais que ele queria atingir no ser humano. E aí ele cria a Ordem de Molay, né? E aí o primeiro menino convida mais 9 e formam. E aí eles decidem, através das características do Demolay, né, que foi o último templário, o último chefe dos templários, né, e eles escolhem esse nome. Então os meninos que levam todo o trabalho, nós estamos ali para dizer, isso não pode, calma, né, eles fazem tudo e no final nos perguntam, pode? E nós damos o aval, normalmente nós damos o aval. Tutoramento e aconselhamento. Basicamente isso. Por exemplo, nós estávamos hoje decidindo como é que nós íamos vir para cá, né? Vamos ir de capa, nós vamos ir de capa, vamos ir como nós nos apresentamos dentro do templo. E aí um deles disse, não, vamos com as camisetas da ordem. E aí eu disse assim, tá bem, né? Eu acho que é a melhor saída mesmo, né? Que o Guilherme comentou isso, e ele vai ser o nosso próximo mestre conselheiro. E o mestre conselheiro normalmente é escolhido por eles. Como ninguém queria assumir esse trono, né, nós indicamos e o Guilherme democraticamente o Guilherme. Ele democraticamente também apoia essa ideia. Na verdade, o Guilherme da primeira turma que entrou, se não me engano, tu e o Gabriel, né? Mas o Gabriel já foi mestre conselheiro e estava faltando ele. Nós iniciamos 5 na primeira leva. Fomos a Piratini para iniciar em Piratini e ele era o único que não tinha assumido ainda. Então nós precisamos dessa responsabilidade também. Ele precisa sentir o peso dessa responsabilidade. Na verdade, assim, é óbvio que a gente vai ter ele vai ter as pedras no caminho, mas nós vamos estar ali para ajudar. O que nós não conseguirmos resolver, não vai ser resolvido, né? As pedras fazem parte do nosso aprimoramento. Perfeito. Elas nos tornam mais fortalecidos. Uma outra coisa que é importante salientar, que diferencia a Ordem Molay, por exemplo, da maçonaria, é que nós somos essencialmente voluntariosos na comunidade, que é as obras assistenciais, que são o que mais a gente chama as filantropias. As filantropias. A filantropia é uma das coisas que rege a Ordem Molay. Nós temos uma aproximação muito grande com o Arquidióceso, com o samaritano. Nós vamos visitar eles seguidamente, levamos já roupa, levamos 2 computadores, levamos alimentos já para lá. Produtos de limpeza também nós levamos no ano passado. Da fonte também. Então, eu vou passar aqui para ele, que ele está falando uma coisa, algumas coisas que eu... Fica à vontade. Falando mesmo do lar de idosos, a gente tem a gente organizou um monte de ações lá com o lar de idosos, entre entrega de roupas, alimentos, os projetos, até mesmo agora eles nos procuraram para ver se a gente tinha como ajudar eles para construir uma fonte, né? Na parte para ajudar os idosos, para eles se divertirem. A fonte é a academia, né? A fonte, duas academias, ou uma academia? Uma academia lá na frente do lar de idosos. E estamos dando o projeto, provavelmente esteja mais certo lá na gestão do Guilherme, de ser concretizado. Muito bem. Eu acho que a ordem sempre tem isso, né? A gente sempre tenta ajudar essas pessoas. Acho que isso é a parte mais essencial da ordem, mais bonita, né? Eu acredito.
quieto, fazer. A gente tem muito exemplo lá de idosos, mas a gente sempre procura, sabe, ajudar em hospital, são várias coisas. E eu acho que isso também é muito papel de todos os irmãos lá dentro. Criar projetos, sabe, ir atrás, correr, para tentar realmente fazer o bem, ajudar um pouco. Porque hoje em dia, acho que, como eu disse, o mundo anda tão falso, né, tão ruim. Acho que a gente tenta melhorar um pouco, nem que seja uma pequena parte, mas cada um fazer a sua parte, já vai aumentando, e acho que é isso. Muito bem. Esses projetos que a gente faz, eles são incentivados pelo grande Conselho Estadual. Como é que eles nos incentivam? Claro que isso não tem que ser levado à risca no final das contas, mas eles criaram uma gincana, vamos colocar assim para todo mundo entender, uma gincana anual. Então tudo que a gente faz gera uma quantidade de pontos. No final do ano a gente se reúne, não é para outubro, a gente se reúne em alguma cidade do estado, onde vão os 28 capítulos do estado. Agora aumentou 33, eu acho. 33 capítulos, está corrigindo o mestre conselheiro aqui. 33 capítulos do estado. E aí, de acordo com a pontuação, eles vão ficando. Ganham um troféu lindo pra caramba. Pelotas ganhou diversas vezes, e agora nesses últimos anos, Livramento tem ganho direto. Livramento tem um capítulo muito forte lá. Então, e o que mais conta ponto, algumas coisas que contam muito ponto, por exemplo, doação de sangue. Doação de sangue é uma das coisas que mais gera pontos para os capítulos. Obviamente a gente não tem que se apegar nos pontos, mas como eles são meninos, alguma das coisas que às vezes que falta é o incentivo, né? É o ter um objetivo. Então, para nós adultos, eu vou lá doar porque, né, entendo já. E os meninos precisam de outra coisa, até que no repetir disso, isso se torna um hábito, né? Então, nós ficamos no ano de 2016, né? No ano de 2016, dos 28 capítulos, nós ficamos em quinto colocado. Então, isso foi, para nós, foi uma coisa que nós ficamos na frente de capítulos que tem décadas. Por exemplo, Rio Grande, que é um capítulo bastante forte, nós ficamos na frente. Então, os guris de lá tem um trabalho muito bom, Pelotas tem um trabalho excelente, o capítulo que nos dá guarida, né, quando nós precisamos de alguma coisa. O mestre conselheiro estadual já veio aqui, teve uma preocupação, nós estávamos com poucos meninos. E, além disso, por exemplo, agora o Henrique vai assumir a secretaria do capítulo. Para incentivar a secretaria a funcionar, existe um prêmio chamado Caneta de Ouro. Se ele cumprir 10 tarefas que são de um secretário, tipo fazer ata, fazer uma ata de uma iniciação, fazer uma ata de uma elevação, mandar 3 correspondências para cerimônias públicas, no final são 10 atividades. Se ele cumprir essas 10 atividades, ele vai ter direito a uma premiação, Caneta de Ouro. Como diz o mestre, naquele programa de humorismo do Chico-Anísio, me parece, não me faz ter pegar nojo, guri. Essas tarefas. Olha, eu vou lançar o desafio por aí. Nós já tentamos. Ninguém conseguiu completar as 10. Nós já batemos 9 tarefas e não conseguimos bater as 10. Eu não lembro o que faltou. Faltou um detalhe. Não, ele perdeu o prazo. Não, um dos últimos que fez um trabalho muito bom na secretaria perdeu um prazo. E aí não conseguimos nunca mais recuperar aquele prazo. E aí não conseguimos o Caneta de Ouro. E o mestre conselheiro, que o próximo Guilherme, ele também é incentivado através da CNI a ter uma premiação. Nós, acho que já ganhamos uma vez. A CNI nós ganhamos no início com o Bruno. O Bruno já conseguiu completar uma CNI. Também são 10 ou 12 tarefas que ele tem que fazer, que aí tem as filantropias, atividade com a maçonaria e outras coisas, e quando ele completar as 10, ele ganha um prêmio. Por indicações também, cada gestão tem que indicar no mínimo 6 meninos. Essa tarefa o Tael já conseguiu, né? Nesses 6, o Henrico e o Lucas entraram, né, nessa leva, com os outros meninos que começaram agora. Mas eu tenho que passar aqui para alguém. Só uma observação. O Marco Cavalheiro, lá de Canoas, diz o seguinte: estão dando uma belíssima aula, que seus exemplos possam servir de modelo à nossa sociedade tão carente
e valores. Lá de Montenegro, a nossa grande amiga Maria Alice Santana Nunes, amiga de muitos anos, que sempre nos escuta, mais uma vez está marcando presença. Tá? E uma observação, na verdade, corolária de uma afirmação que o mestre Lunga fez anteriormente, eu poderia me qualificar pela minha vida, em diferentes lugares que morei, como um operário itinerante. Mas não posso me desvincular, nem quero, do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Sou dessa potência, lá comecei a minha vida como operário, e por isso talvez eu tenha uma grande afinidade com o movimento Demolei, porque no Grande Oriente do Rio Grande do Sul, esta parte da filantropia é um rótulo. O Grande Oriente tem um vínculo extraordinário com a comunidade. Por isso, eu deixo aqui um testemunho da minha simpatia e do meu apoio permanente à Ordem Demolei aqui em Rio Grande do Sul. Mestre, prossiga. Eu agradeço e agradeço também ao Marco, né? E eu estou dizendo para ele que eu estou esperando a visita dele. Virá em dezembro. Ele já tinha prometido, depois que o Henrique fosse iniciado, que ele viria. Eu estou aguardando o Marco. Virá. Lá pelo dia 20 de dezembro ele estará por aí. Inclusive tem pelo menos uma linguiça frita lá em casa. Olha só. Então já sabe, tem que cuidar. Né? Se não fosse, eu já ia me escalar aqui, já estava pronto para me escalar. Não, a questão da filantropia é o que nos move. É o que nos move. É o que move. E eu acho assim, por vezes, eu acho que uma das salvações, eu acho, muitas vezes isso, na verdade eu nem acho, eu tenho certeza, né? Não gosto de falar eu acho porque eu não acho, eu tenho certeza disso. A Ordem Demolei é a grande aplicação da maçonaria hoje em dia. Obviamente nós temos os nossos trabalhos aqui, a Loja José Bonifácio faz um excelente trabalho com a comunidade, apesar de não aparecer, né? Nós tem algumas coisas que ficam na sombra. E isso é bem próprio da maçonaria, isso é próprio. Da grande loja, né? A gente fica bem resguardado. E eu respeito muito isso porque eu acho que é assim que deve ser. Agora, os meninos, hoje... São a fotografia. São a fotografia. E a gente passou por um momento assim de pouco conturbado, porque a gente começou muito rápido, colocando muitos meninos, e o nosso alicerce não estava bem firmado. Nesse momento nós estamos reestruturando novamente. Eu também, obviamente, pela minha idade, por outras questões, a minha pressão, comentava isso com o colega Cunha aqui também, né? Já deixo um abraço para ele, que eu não tinha dado um abraço no início. Minha pressão, o trabalho com os jovens, ele desgasta, apesar de ser super gratificante. E aí eu tive que me afastei um pouco. Né? O magistério é bastante estressante também. Também, o magistério te suga muito. E eu me afastei durante um tempo. Os meninos também passaram por um processo de reestruturação e parece que agora nós estamos nos reestruturando de novo. E esse momento de retomada das forças começa aqui por a visita à rádio. Que bom! Começa pela visita à rádio. Porque nós estamos retomando o trabalho, eu também que estava afastado, assumi novamente um compromisso com o nosso futuro mestre conselheiro. O Tael fez um excelente trabalho, que é trazer os meninos, mais meninos para dentro da ordem. Na última iniciação nós tivemos 20 meninos, nós temos uma média de 20 meninos dentro do nosso capítulo. Então, isso faz com que a gente novamente queira, né, que cresça, que a gente possa de novo galgar o nosso espaço na sociedade. Já marcamos para esse ano, uma conversa antes, uma atividade para o Maio Amarelo, né? Que é uma atividade junto com a Brigada e com a Prefeitura, nós precisamos procurar essas entidades, de conscientização do trânsito. Nós fizemos já ela 2 anos atrás, a gente fez, e agora a gente vai procurar a Brigada, vai procurar a Prefeitura. A Prefeitura entra com os panfletos, a Brigada entra com a sinalização e toda a logística ali no trânsito, e nós com a conscientização com os motoristas. Né? E aí o Tenente Mané
com toda a sua, né, experiência, né, e conduz com maestria esse trabalho. Então a gente vai de novo retomar e quem sabe esse ano crescer mais ainda para que a comunidade possa sofrer num bom sentido esse resultado de um bom trabalho da Ordem Molay. Muito bem. Eu gostaria de dizer que aqui o trabalho que eu faço é em parceria com o Peixoto também. O Peixoto, neste horário, ele faz a parte técnica. Porque eu lido com o computador no meu escritório. Agora, quando me botam 2 computadores, esses microfones na frente, aqui, teclado para cá e para lá, eu já fico meio perdido. Como eu disse para ti, quando eu vim para Canguçu para estudar, a maior invenção que havia lá no terceiro de Canguçu, Guilherme, era a máquina de debulhar mídia. Eu hoje consigo ter Facebook, então eu acho que evoluí. Então, além deste espaço, olha lá o professor Cury dizendo que é a mesma coisa, além do meu primo, também do terceiro. Né? Além deste espaço, eu tenho certeza que o amigo Peixoto disponibiliza também para vocês o espaço do Canguçu em Destaque, que é sábado às 11 horas da manhã. Tá? Eu aqui tenho meio que uma escala. Para vocês retornarem aqui vai demorar uns meses. Tá? Mas a gente pode conciliar com o Canguçu em Destaque quando vocês tiverem interesse. O Tael está saindo, mas o Guilherme está assumindo. Então sabe que pode contar com este veículo de comunicação. O diretor Daniel é bastante eclético e nos permite a escolha dos nossos convidados sem nenhuma interferência. Então, seja aqui no Encontro com a Verdade, às quartas-feiras, seja no Canguçu em Destaque, todos os sábados, às 11 horas. Basta fazer um contato comigo, com o Peixoto, e esse espaço também pode ser utilizado de forma muito democrática e tranquila por vocês. À vontade. Eu vou... Aqui, o Marco tá lançando um desafio aqui, né? E eu preciso responder, se é que vou conseguir. Ele disse, ó, se me permite colocar, uma vez que tenho 2 filhas, existem também as ordens paramaçônicas para as meninas, que são as filhas de Jó, obviamente. Isso é uma verdade, não tinha citado. E já digo que nós temos ali em Pelotas as filhas de Jó que vêm nos visitar seguidamente. E nós já marcamos nosso calendário para a próxima gestão, que já está feita, né, que nós fizemos em conjunto. Então, para 6 meses mais ou menos, a gente já está com um calendário mais ou menos organizado, porque precisa aqueles ajustes. Não deu para fazer isso, olha, vai ter que, então, bem coisa de professor, de planejamento, mas que tendo aquele jogo de cintura para. Então nós já planejamos atividades como as filhas de Jó, que são para meninas. Antigamente só para meninas, filhas de maçons. Hoje já está aberto para qualquer indicação, não precisa ser filhas de maçom. E aí ele disse, eu deixo um desafio que eu deixo para a maçonaria de Canguçu. Canguçuense, né? Provavelmente seja criar as filhas de Jó em Canguçu. Eu vou dizer assim, ó, é uma dificuldade. Por quê? Porque elas funcionam aos sábados. Nós também funcionamos aos sábados. Nós temos um templo só. O grupo de Pelotas, que é um grupo bastante antigo, tem dificuldade de manter número de meninas. Então, se a gente fosse fazer criar aqui também uma ordem feminina que poderia, quem sabe, diminuir o que a gente faz é indicar as meninas para as filhas de Jó em Pelotas, né? E nós consideramos os meninos consideram elas primas, né? Elas são as primas deles. Então, nós vamos fazer muitas atividades e eu digo, quem está aqui e a Pelotas para levar o seu filho não custa nada. Né? Até porque está investindo, ainda mais sua filha, está investindo na criação de valores das filhas, das meninas, né? A gente está investindo em valores dos meninos. Todas as reuniões, eles ouvem as 7 virtudes. Então isso eles vão aprender de uma forma ou de outra. Nós cantamos o hino lá dentro. Pode ser que alguém diga, mas que coisa mais retrógrada. Pode ser, eu respeito. Mas eu não acho assim.
Eu ainda acho que a gente precisa de valores cívicos, valores morais que são trabalhados, respeito à família. Pode ser que eu seja um pouco mais velho e atrasado, pode ser, mas eu como professor eu ainda aposto nessas qualidades. Aposto sinceramente e com todas as minhas forças, eu acho que é essa a saída. Eu acho que é essa a saída. E nós defendemos lá dentro da ordem, os meninos estão aqui para me ajudar, as escolas públicas. Inclusive a gente não fala em escolas particulares, não é que não possam existir. A gente, obviamente, que também cumpre o seu papel de uma maneira exemplar da sociedade, mas nós, dentro da ordem, defendemos as escolas públicas, que é um dos baluartes da ordem. A liberdade religiosa é bom a gente falar. Porque muitas vezes as pessoas acham que a ordem demolei, depois eu gostaria que o Lucas pudesse falar sobre liberdade religiosa, sem entrar em detalhes, né? Mas pudesse falar um pouco do que tu acha que para ti é essa liberdade religiosa. Nós não somos uma religião. Nós não somos. Nós estamos lá para desenvolver questões morais dos meninos. Nós não temos nada de religião. Obviamente nós temos uma Bíblia aberta no início dos nossos trabalhos, é verdade. Mas só para nós termos junto com nós a presença que nós chamamos lá, os maçons, do grande arquiteto do universo. Para ter aquela presença ali e para respeitar isso. Mas é só. Se nós tivermos católicos lá dentro, ótimos, serão muito bem-vindos. Tivermos protestantes, ótimos. Essa questão também estabelece limites da convivência humana que são extremamente importantes, né? Perfeito. Saber até onde é que eu posso ir. Nem que eu tenha que, para isso, ter a observância de um princípio que está contido na Escritura Sagrada. Com certeza. E eu acho que essa questão da liberdade religiosa, lá de dentro, porque as guerras que hoje e os debates que a gente vê nas redes sociais são sempre por lados opostos, para as pessoas não conseguirem conversar mais. Né? Não há problema que tu seja de esquerda, seja de direita, contanto que nós consigamos conversar. E isso não acontece. E essa situação é a mesma dentro da religião. Nós temos lá espaço para todas as religiões. E, obviamente, algumas religiões ainda não reconhecem isso, não têm essa clareza. E esse espaço, e que novamente eu agradeço à rádio, vai estar servindo para nós avisarmos as religiões, avisarmos que nós não estamos aqui, nós não estamos lá dentro do templo para fazer... quer dizer, religião pode ser, porque religião é religar nós como o Altíssimo. Com o Criador. Então, nesse sentido, pode ser que sim. Pode ser que lá seja uma religião, porque nós queremos também que os meninos se religuem ao Criador. Mas cada um da sua maneira, respeitando... Sem uma denominação. Sem uma denominação. Se o católico está lá, se o espírita estiver lá, se o umbandista estiver lá, todos serão bem recebidos, serão tratados como irmãos. E nós temos espaços de debates. E isso é fantástico dentro da ordem. Os espaços de debate. Que são criados para eles exporem essas liberdades e debaterem suas ideias. Eu gostaria que o Lucas pudesse falar. Lucas, bem à vontade, não precisa entrar no detalhe, mas fala sobre o que tu entende por essa liberdade religiosa. Bom, quando eu fui indicado para entrar, eu fui pesquisar, né, porque eu não sabia o que era a ordem. Não tinha a mínima ideia do que eu ia encontrar pela frente. E aí, quando eu estava lendo, apareceu as 7 velas. E uma delas diz sobre a religião que eles lá têm que respeitar a gente. Não importa qual é, se tu é umbandista, se tu é católico, evangélico, qualquer religião, quando entrar lá, vai ser recebido muito bem, como eu fui. E fui respeitado pela minha religião. Lá todo mundo respeita, cada um tem sua religião que frequenta, né? E o que eu posso dizer? Tem muitas pessoas que às vezes criticam ou julgam errado por não conhecer o que é a ordem, não saber o que se trata lá dentro. Não tem, como eu posso dizer, não tem nenhuma ideia. E quando eu entrei e eu comecei a ver que lá eles, como posso dizer, fortaleciam a minha fé, que eles me tornavam mais perto do Criador, de Deus,
E eu entendi que isso aí não é só para motivar a ser uma pessoa melhor fisicamente, mas sim espiritual. Como a igreja, hoje em dia, como sempre foi, ela ajudou a todos, as pessoas se tornarem umas pessoas melhores, né? E isso, logo depois que eu entrei, eu senti que é algo que tá fortalecendo, tá mudando o meu dia a dia. Então, as pessoas, às vezes, quando criticam ou falam algo que não tem muito conhecimento, eu aconselho até pesquisar o que é a ordem, o que ela ajuda no dia a dia das pessoas. Então, é algo que fortalece, muda as vidas de todos os irmãos, e é algo bom. Então, para simplificar, a ordem não é nada que vá prejudicar a pessoa. Isso. Ela não vai querer, porque ele é outra pessoa, um irmão evangélico, eu não posso ir lá criticar a religião dele. Não, vou lá fortalecer, vou apoiar ele a seguir a religião. E muitas pessoas são, vou citar assim, católicos, não gostam de pessoas que frequentam a Umbanda, terreiras, posso simplificar assim. E, olha, cada uma tem a sua fé, se baseia em algo. E então, os católicos têm as suas crenças, têm os santos. E eu posso dizer assim, olha, eu conheço pessoas que frequentam a Umbanda, outros locais, que elas, os santos, muitas vezes são os mesmos, só que mudam o nome. E isso é algo bom, que mostra que está todo mundo interligado. Então, como foi dito recém, que não se deve criticar, sair discutindo em redes sociais sobre a religião. Tem que apoiar, porque muitas estão interligadas. E isso lá na ordem é algo que está me ajudando. Porque lá temos, a gente reza, certo? Então, é algo bom. Não tem por que julgar errado a ordem ou outras religiões. Basicamente isso. Perfeito. A intolerância religiosa já matou mais pessoas no mundo do que qualquer outra causa, né? Então, essa bandeira que vocês defendem de respeito ao culto religioso de cada um é extremamente elogiável e se enquadra nessa bandeira que as pessoas sensatas defendem no mundo inteiro, que é não à intolerância religiosa. Nós temos, nos últimos, normalmente são o desafio de 2 minutos, né? Hoje, como nós temos mais gente, o desafio vai ter que ficar, talvez, para uns 3 minutos e meio, onde 3 temas serão abordados por todos, na ordem. Começa com o Henrico, termina comigo, depois... Não é ainda. Começa com o Henrico, termina comigo. Tá? Os temas são liberdade, igualdade e fraternidade. Cada um desses temas é chamado por mim. Aí será do leste para o oeste, tá? Sempre. E no final nós não vamos passar de 3 minutos e meio. O Henrico foi o autor dessa ideia, né, Cunha? É o 2-minute warm. Traduzindo para o português seria o desafio dos 2 minutos, uma tradução forçada. Melhor do que o sentido literal em inglês, que é aviso dos 2 minutos. Não dá, né? É desafio dos 2 minutos. Mestre, eu vou destinar 3 minutos para que tu e o mestre conselheiro façam as considerações finais em nome de todo esse seleto grupo convidado. Então, primeiramente, novamente, agradecer à rádio, ao professor Clodomar, ao professor Cunha e todos aqui da rádio, Peixoto, o Henrico também, né? Daniel, nosso diretor. Daniel, que gentilmente cederam o espaço para a gente poder mostrar a cara, né? Poder mostrar a cara. Porque nós precisamos disso, para nós podermos ser reconhecidos e respeitados, precisam nos conhecer.
E também dizer, já deixar aqui, que normalmente 2 vezes por ano, normalmente, a gente faz cerimônias públicas com a apresentação das 7 velas, que a gente chama de cerimônia das luzes, que é para mim, uma das cerimônias mais bonitas que tem na Ordem de Molay. E eu convido a comunidade que quer conhecer, para chegar perto de nós, quando é que vai ter uma cerimônia pública? E aí a gente vai, olha, nossa próxima cerimônia pública já está até agendada também. Tem a data? É a posse do novo mestre conselheiro. Dia 16. 16 de dezembro. Então já está... Horário? É à noite, não é? É à noite, mas o horário não está... Vai ser divulgado nas redes? Sim, Vai. Perfeito. O nosso ouvinte sabe disso. E aí a gente vai colocar, inclusive em outros capítulos, nos visitar amanhã, nesse sábado, os meninos estarão trocando, o Pelotas estará trocando também a sua gestão, nós vamos até Pelotas, lá prestar também nossos respeitos aí. Então quem quiser nos visitar para conhecer, para ver o que está acontecendo, como é que funciona, vá lá. E sobre a região, nós convidamos o padre para fazer uma palestra também. O padre vai falar sobre a segunda vela, que é a reverência pelas coisas sagradas. Então vou passar aqui. Mestre conselheiro, Tael. Então, primeiramente, eu queria agradecer pelo convite da rádio, ao Cláudio Amaro, ao Cunha, ao Peixoto, por nos convidar para a gente divulgar, dizemos assim, falar um pouquinho da nossa ordem. E também convidando aos ouvintes, quem tiver curiosidade, tem a posse dia 16, aí estão convidados. Muito bem. Aí mais informações a gente vai publicar no Facebook. Muito bem. A respeito desta filantropia, tem um poderoso irmão, um dos patriarcas do rito escocês antigo e aceito. Muita gente não gosta dele. Eu tenho admiração por ele, que é o Albert Pike. Uhum. O Albert Pike tem uma frase que eu tenho ela no meu espírito interior sempre. Diz mais ou menos assim: o bem que tu fazes para ti morre contigo. O bem que tu fazes para os outros é eterno. Eu acho um excelente mantra para uma instituição como a de vocês, que faz da filantropia a sua cara, o seu rótulo, a sua fotografia. Vamos fazer então os 2, que hoje vão ser mais um pouquinho, minutos finais. Para começar, é o desafio de 2 minutos. Começa com o Henrico. Liberdade. Para mim, a liberdade é o que todo cidadão deve buscar como ideal. O André. Para mim, a liberdade é... Para mim, a liberdade é algo que é muito importante dentro da ordem, pela função de cada um ter a sua própria escolha, a sua religião, as suas ideias, as coisas que apoia, e acho que é isso. Para quem não fala, falou bem, né? O Lucas, na ordem. Lucas, na ordem. Não, ninguém escapa. Só liberdade. Para mim, a liberdade é o que todo homem, como nós irmãos temos, é a liberdade que a gente pensa, o que a gente acredita, que é certo. Então, sem desrespeitar as outras pessoas. Eu não posso criticar ninguém pelo que eles escolhem e o que eles acreditam. Perfeito. Guilherme, futuro Liberdade, mestre para mim, conselheiro. é essencial para todo ser humano. Acho que sem liberdade não existe paz. Então, acho que a liberdade, ela tem que existir, é essencial para cada um de nós. Perfeito. Tael, atual mestre conselheiro. Para mim, liberdade é algo que o ser humano, o homem, tem direito de ter, o que sem ter preconceito. Muito bem. Mestre Dunga, professor Edson. Nós estamos com um problema, né? Temos diversos bons, né, boa eloquência, isso nós trabalhamos, e aí me deixa com um problema, né? Tomara que o problema teu seja pior que o meu, né? Liberdade é isso, é nós podermos exercer plenamente o direito
de escolha. Não vou me estender. Perfeito. Eu vou me valer do livre pensador Jean-Paul Sartre para dizer que o ser humano é um ente condenado a ser livre. Voltamos para o leste com o Henrico falando de igualdade. Igualdade, para mim, é o que deveria reger qualquer sociedade na medida em que todos são iguais. Muito bem. André? Igualdade, para mim, é uma das coisas mais importantes que a gente tem dentro da Ordem de Molay, que é que a gente trata todo mundo como irmão, independente de cor, raça, etnias, religiões e etc. Perfeito. Lucas? Para mim, igualdade é o que todo mundo deve ter, ser igual, porque não posso criticar alguém por ter menos que eu. Tenho que apoiar, tenho que proteger ela de ser criticada. Então a gente tem que ser igual uma com outra pessoa, sem ser injusto. Perfeito. Guilherme? Acho que é justiça. Acho que ninguém é menor nem maior que o outro ser humano. Nós somos iguais. Muito bem. Tael? Para mim, igualdade é ser igual a todo mundo, sem ter como é a palavra? Fugiu a palavra. Nenhum tipo de discriminação Assim, seria. não ter nenhum tipo de discriminação de etnia, de raça. Mestre Edson? Igualdade, além de tudo, nós podemos estar também nas diferenças de idade nos tratando como iguais. Muito bem. Igualdade para mim, e vai ficar capenga, a fraternidade vai ficar para outro dia. Igualdade para mim é tratar iguais os iguais e desigual os desiguais. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela visita de vocês, obrigado aos nossos apoiadores, a parte de apoio aqui, o professor José Luiz Rodrigues da Cunha, o Peixoto, a direção da emissora, e até quarta-feira que vem, com a graça do grande arquiteto do universo. Uma boa noite a todos.